como escolher o alevino que vai trazer mais dinheiro para a sua piscicultura. E eu sei que tem muita gente por aí que compra alevino pensando única e exclusivamente no preço desse alevino e muitas vezes compra um alevino desse tamaniquinho assim, ó, independente da espécie que a gente estiver falando, tá? O alevino de maneira geral. Se você compra o alevino pensando só no preço, sem avaliar outras questões, outras características que são de fundamental importância serem avaliadas para que você tenha reflexo, né, desse alevino comprado no lucro da tua piscicultura, você precisa aprender sobre isso. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Se você está comprando esse peixe muito pequenininho, muitas vezes você está deixando de lucrar um pouquinho a mais aí que você poderia tendo um peixe talvez maior, um peixe de melhor qualidade, não se apegar muito a tamanho menor peixe por conta do menor preço de compra desse alevino. Se você, já te disse, né? Já dei a dica aqui, se você continua comprando o alevino, o menor alevino, você liga para o produtor de alevino e fala assim, ei, eu estou precisando de 10 mil alevinos. Qual que é que tamanho de alevino que você tem aí? Ah, eu tenho um alevino de 3 gramas, de 6 gramas, de 10 gramas. Quanto tá cada um? E o de 10 gramas for o mais caro, você comprar o de 3 gramas porque ele é o mais barato, sem saber nenhuma outra condição, isso não é dessa maneira que você traz mais eficiência para a tua piscicultura. Tem aí muita gente que fica achando que o alevino mais barato é aquele que vai trazer a maior lucratividade, porque o custo de produção vai ser menor, logo, já que o peixe está custando menos. E, ó, a maioria das vezes não é isso que acontece, tá? Primeiro, porque eu preciso entender que o alevino ele precisa ser comprado para me entregar desempenho, de crescimento, de ganho de peso, né? Que é o que o piscicultor faz, né? Ele produz peixe com o objetivo de produção de ganho de peso. Eu gosto de falar esse objetivo de produção, porque na produção animal a gente trabalha, né, esses objetivos. Então vamos pensar assim, qual é o objetivo de produção de uma granja de postura? É ovos. Então eu não preciso exigir que as minhas galinhas, numa granja de aves ali de postura, ganhem peso. Eu preciso exigir que elas botem muitos ovos. O objetivo de produção em uma piscicultura é ganho de peso. Para isso, eu preciso ter tanto o alevino sendo comprado com o objetivo de ganho de peso, tanto quanto todas as minhas estratégias ao longo do ciclo de produção precisam estar condizentes com ganho de peso corporal, que é o que traz lucro para o piscicultor, tá? Então, sabendo disso, sabendo que ganho de peso é o nosso principal objetivo, eu preciso fazer com que o alevino me entregue o maior ganho de peso possível. Para que o alevino me entregue o maior ganho de peso possível ao longo do ciclo de produção dele, e aí eu estou falando de qualquer espécie, sejam espécies de ciclo de 6 meses, sejam espécies de ciclo de 8 meses, independente, você precisa ter alevino que te entregue esse ganho de peso condizente com uma lucratividade, tá? E para você ter esse alevino que te entregue o ganho de peso, você precisa que esse alevino seja um alevino de qualidade. E agora, esquece sobre o tamanho que você vai escolher esse alevino. Esquece. Pense só na qualidade do alevino. O alevino ele precisa ser um peixinho, né, independente do tamanho dele, que está muito bem nutrido e que passou por um período da fase inicial, na fase em que ele ainda é um alevino, que a gente considera o peixe como um alevino, até 30 gramas de peso corporal, tá? A partir de 30 gramas, ele já passa a ser chamado de juvenil, ou ele já está aí numa fase uma fase de recria, né? Uma fase maior aí. Então, até os 25 gramas, 30 gramas de peso corporal, esse alevino, ele precisa passar por um aporte nutricional muito grande, por uma qualidade de alimentação muito grande que entregue nutrientes que deem condições, não de ganho de peso nesse momento, mas de
desenvolvimento corporal, que é a formação desse peixe. Ele ainda não está completamente formado em relação à estrutura óssea, ele ainda não está completamente formado em relação a todas as membranas corporais dele, ele ainda não está completamente formado, inclusive, em 100% dos órgãos, como, por exemplo, o trato gastrointestinal do peixe nessa fase. Ainda está em processo de formação. E eu gosto muito de comparar o alevino com um bebê. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe que o bebê na fase, né, na fase em que ele está amamentando ali, vamos dizer que o bebê até os 6 meses de idade, ele precisa receber o leite materno ou algo que substitua a quantidade de nutrientes que estão presentes no leite materno, porque isso vai dar condições de ajudar com que esse bebê tenha consiga completar toda a formação dele e que ele tenha também condições de sistema imune muito bem desenvolvidos, porque isso vai refletir ao longo de toda a vida dele. Lá no alevino não é diferente. Se você alimenta o alevino nessa fase aí, que é a fase mais importante para que vai refletir no todo o ciclo de produção do peixe, nessa fase de até 25, 30 gramas, onde ele é a fase de alevino mesmo, se ele passa por alguma deficiência nutricional, se ele passa por alguma restrição alimentar, se ele passa por picos de estresse por conta de qualidade de água ou por qualquer outro tipo de estresse que possa vir em função do erro de manejo, isso vai refletir no mau desenvolvimento desse alevino, que pode ocasionar em perda de desempenho dele, ou de ganho de peso desse peixe, lá na fase final, inclusive.